Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de dos homens esse ano. Então, hoje nós vamos tentar pensar um pouco na pergunta: será que os homens são violentos? Para quem está chegando agora, essa é uma série de vídeos baseada no livro The Myth of the Male Power, o mito do poder masculino, escrito pelo psicólogo estadunidense Warren Farrell, capítulo 9, Violência contra quem, no qual o Dr. Farrell ele vai falar um pouco sobre o que eu acho que está ilustrado nessa charge, que alguns aqui já devem ter visto nas mídias sociais. Você tem uma mulher, provavelmente uma feminista, gritando: todos os dias 767 mulheres são agredidas no Brasil. Aí alguém vai e fala: nossa, é um dado realmente alarmante. E os homens, quantos são? A mulher vai e responde: sei lá, quem se importa? Então, esse é o tema do capítulo 9. A gente foca muito na violência cometida contra as mulheres, principalmente a violência cometida pelos homens contra as mulheres, e não vê a violência cometida contra os homens, e isso geralmente vai resultar na criação de várias leis que acabam protegendo apenas mulheres e que isso vai acabar tendo um efeito contrário àquele que seria esperado numa sociedade que prega a igualdade e equidade entre os sexos, porque vai reforçar a ideia da mulher como vítima, como alguém fraca que precisa ser protegida, além de fomentar um sentimento de ódio com relação aos homens, um preconceito baseado apenas no sexo, o gênero das pessoas, né? Além de ser um contrário àquilo que geralmente a gente observa em outros grupos minoritários, já foram acusados de serem moralmente inferiores, moralmente errados, um problema pela sociedade, por conta da violência. Então, o Farrell vai dizer que a violência ela não é uma demonstração de poder, uma forma de oprimir as pessoas, e sim um sintoma de impotência, uma uma forma desesperada de tentar obter algum poder quando você não tem poder, quando você acredita que não tem poder. E isso não é uma coisa inventada pelo Farrell, não é uma coisa inventada pelos movimentos de direitos homens, isso é algo que já se discute há muito tempo, há pelo menos uns 40, 50 anos, nas ciências sociais, na psicologia, com outros grupos. Então, no passado, era comum você ver as pessoas dizendo que os pobres, que a classe de baixa renda era moralmente inferior porque eles cometiam mais crimes. Hoje a gente sabe que na verdade o status socioeconômico não é exatamente o que causa a violência ou a impotência. O problema é que muitos desses pobres eles acabam achando que crime é a melhor forma, a forma mais rápida, mais eficiente de conseguir algum status, algum poder, e aí eles recorrem sobre isso. Negros cometem mais crimes, isso já foi usado para justificar práticas racistas, para falar que os negros eram moralmente inferiores. Hoje a gente fala em racismo estrutural. O que a gente observa é que geralmente os negros eles também serão mais pobres, eles terão mais dificuldade a obter status, obter bens materiais desejáveis, bons empregos, consequentemente eles vão ter mais dificuldade de conseguir um relacionamento amoroso. Então eles acabam recorrendo ao mundo do crime para tentar compensar um pouco, para tentar se sentir menos impotente. Os jovens, principalmente os adolescentes, tendem a cometer mais crimes. Isso também já foi usado para justificar as práticas preconceituosas contra jovens, principalmente adolescentes. Uma ideia de que o adolescente não precisa ser vigiado a todo custo, porque senão ele vai tentar destruir a sociedade, e hoje se fala de que isso é um pedido de ajuda, de que o jovem geralmente não tem acesso às instituições ou a um cargo de poder para tentar obter aquilo que ele precisa, então ele vai recorrer às gangues de rua, às milícias, para tentar compensar essa impotência. Mas quando chega na vez de que os homens cometem mais crimes, a gente vê isso como um sinal de privilégio patriarcal. Os homens estão usando seu privilégio patriarcal para oprimir outros grupos, o que vai contrariamente, na direção contrária a tudo que a gente viu em todos os outros grupos, sem uma justificativa muito clara.
Alguém simplesmente decidiu que os homens são um grupo privilegiado e que por isso faz sentido interpretar da forma contrária. Só por isso. E aí, eu vou sair um pouco do livro do Farrell e entrar um pouco mais na literatura brasileira mesmo. Um estudo feito em 2018 avaliou 79 publicações e dividiu eles em estudos que utilizaram uma narrativa feminista ou, como chamado pelos autores, de assimetria de gênero, o qual foi composto por 47% dessas 79 publicações. Então, assimetria de gênero ou perspectiva feminista seria aquela que diz que a violência de gênero, a violência doméstica, violência por parceiro íntimo, ou seja lá como vocês queiram chamar, é causada por uma diferença de poder entre os gêneros. Os homens têm o poder, por isso eles usam seu poder para agredir as mulheres. O que eles chamaram de sociólogos da família ou simetria de gênero. Aqui o nome pode ser um pouco enganoso porque nem todas as obras dessa perspectiva eram de sociologia, muitos eram de psicologia, direito e áreas afins, mas foi o nome que ela deu. Imagino que seja um nome tradicional na literatura, no qual 25% dessas 79 publicações utilizaram essa perspectiva. O que é então a perspectiva da simetria de gênero? Ela diz que homens e mulheres são igualmente capazes e igualmente prováveis de cometerem violência contra um cônjuge, contra um parceiro amoroso, e que quando ele ocorre, isso na verdade não se deve a diferenças sociais de poder de uma das partes ou não. Se deve a problemas de saúde mental, uso de drogas, dificuldade para diagratificação, impulsividade, traços de personalidade e etc. Enfim, os dois sexos são igualmente capazes de cometer violência e quando ela ocorre de um lado ou de outro é por algum outro motivo que não o status social daquele membro daquele cônjuge necessariamente. Além disso, 22% dos estudos utilizaram uma abordagem incerta, não foi possível dizer a qual das duas tradições ela pertencia, e 6% usaram ambas. Então, ou os autores compararam as duas abordagens, ou eles acreditaram que era possível conciliar e tentaram conciliar as duas. E o que esse estudo de Conceição e colaboradores de 2018 encontrou? 81% dos estudos que utilizaram o discurso feminista estudaram só o ponto de vista da mulher e de forma qualitativa, ou seja, usaram predominantemente entrevista com no máximo 5, 10 participantes. 73% recrutaram os participantes em hospitais, hospitais de mulheres, delegacias da mulher e coisas do tipo, órgãos especializados em atender mulheres vítimas de violência. E 16,2% disseram que as mulheres podem agredir homens, mas não exploraram essa possibilidade. Então é aquela coisa, eu vou na delegacia da mulher, pergunto pra mulher, você já foi agredida por um namorado, marido ou coisa do tipo? E a resposta, obviamente, é sempre sim, porque o estudo ele foi feito para não ser falseável, para confirmar a teoria feminista. E às vezes a mulher, ela fala que agrediu de volta, mas o autor, ou autora, vai dizer, isso acontece, mas não importa, vai ser que nem aquela mulher, aquela feminista da charge. Ninguém se importa, não me interessa. Eu estou preocupada em provar a teoria feminista de que homens são maus e mulheres são vítimas do patriarcado. O discurso da simetria de gênero, ele utilizou um uso equilibrado de métodos quantitativos e qualitativos. Então, alguns usaram só entrevistas quantitativas, alguns fizeram questionários quantitativos, então aplicaram um questionário a 1.000 pessoas e depois compararam quantitativamente. Alguns usaram um pouco de cada um e assim vai. Além disso, houve uma proporção equilibrada dos sexos entre os estudos. Então, teve alguns estudos que estudaram só mulheres, alguns que estudaram só homens, alguns que estudaram os dois. E quando a gente compara, dá mais ou menos equilibrado, não tem nenhuma perspectiva que predomina. Os participantes geralmente são recrutados em domicílio com consultórios privados, então eu vou até aquelas pessoas ou faço aquelas entrevistas por telefone, então, eu ligo para aquelas pessoas, peço para elas responder uma pesquisa. Tem algumas pesquisas que são feitas eletronicamente, né? Então você atende o telefone e já tem gravado uma mensagem, você só tem que apertar o botão que corresponde à sua resposta.
Ou então alguns desses eram psicólogos clínicos, por exemplo, que atendiam casais, que atendiam pacientes com problemas de relacionamento, e aí eles foram e entrevistaram, aplicaram esses testes nos pacientes. Então, eu não sei vocês, mas o discurso da simetria, esse discurso dos sociólogos da família, ele me parece mais bem construído, melhor embasado, mais confiável. Ah, é. Esqueci de mencionar, 80% desses estudos disseram que a violência é bidirecional, ou seja, os dois sexos se agridem e são agredidos. Eu agrediria minha namorada e minha namorada me agrediria, por exemplo. Então, quando a gente vai para essa amostra menos enviesada, que provavelmente representa a melhor população em geral, parece mais correto falar em uma violência bidirecional do que dizer que existe uma assimetria de que os homens têm o poder e eles usam esse poder para bater nas mulheres. Na verdade, ocorre a violência numa via de mão dupla. Os dois sexos podem agredir ou ser agredidos. Mas, infelizmente, isso normalmente não é divulgado na TV, isso não é divulgado no jornal, vocês não vão ver isso em nenhum meio de comunicação em massa, vocês não vão ver isso nos documentos oficiais do governo, nos relatórios do IBGE, do IPEA, no mapa da violência. Eu até fiz um vídeo aqui sobre a invisibilidade do sexo masculino no mapa da violência. O link deve estar aparecendo no canto superior desse vídeo. Então, infelizmente, essa perspectiva da simetria de gênero é uma perspectiva que me parece muito mais confiável, mas que infelizmente é marginalizada, que se você quiser usar ela, você provavelmente vai acabar cometendo suicídio profissional, porque ninguém vai aceitar defender que as mulheres podem não ser as vítimas da história. Esse daqui é outro estudo que eu encontrei sobre violência conjugal. Foi feito em 2010. De todos os estudos que eu encontrei até agora, tanto a nível nacional e internacional, é o melhor estudo que eu já encontrei. O único problema dele, aliás, os dois únicos problemas dele é, primeiro, ele não investigou quantos participantes eram homossexuais. Então, quando ele fala de relacionamento de violência por parceiro íntimo, dá a impressão de que todos os participantes eram heterossexuais, portanto toda a violência é homem contra mulher ou mulher contra homem. E considerando que eles tiveram mais de 1.000 participantes, parece improvável que não tivesse nenhum homossexual nessa amostra. E o segundo é que eles forçam muito a perspectiva feminista, a perspectiva da assimetria de gênero, e os dados deles não me parecem colaborar com essa visão. Então, eu já vi pessoas falando que nós não devemos perguntar aos homens se eles já foram vítimas de violência, porque os homens mentem. Bom, se você acha que os homens mentem, tudo que você precisa fazer é comparar a resposta dos homens com a das mulheres. Então vejamos aqui. 2,2% dos homens admitiram já ter jogado alguma coisa numa namorada, esposa, parceiro íntimo ou o que quer que seja. E 2,7% das mulheres disseram que o namorado, marido ou qualquer coisa do tipo já jogou alguma coisa nela. 2,2%, 2,7%. Está parecido, eu diria que os dados estão confirmando a afirmação de cada sexo. Então, tanto faz eu perguntar para o homem se ele agrediu ou para a mulher se ela foi agredida, a resposta será a mesma. Quando eu pergunto para os homens se eles já foram vítimas de uma violência que consistiu em a mulher jogar algo, uma panela, faca ou sei lá o que quer que seja, 3,4% dos homens disseram que isso já aconteceu com eles, de que a namorada, esposa, etc., já jogou alguma coisa neles. E 6% das mulheres disse ter feito isso, admitiu ter feito isso. Então, aqui parece ter algum problema, porque quase o dobro das mulheres está dizendo ter feito algo que os homens disseram ter sofrido. O que será que está o problema? Será que realmente os homens estão mentindo? Se eles estão mentindo para menos. Eles estão falando que eles não foram vítimas, se isso não aconteceu com eles, na verdade eles foram. Ou então ao contrário, as mulheres estão mentindo, elas estão falando que fizeram algo que elas não fizeram. E se a mulher pode mentir que cometeu uma violência que ela não cometeu, ela também pode mentir falando que foi vítima de uma violência a qual nunca aconteceu. Então, ao invés de ficar com o achismo de eu não acredito nas palavras dos homens, ou eu não acho que isso ou aquilo, não, faz a pesquisa, compara. Isso que tem que ser feito, isso que as pessoas deveriam fazer e não fazem. Olha que interessante.
ameaçar com faca. 0,4% dos homens admitiram já ter ameaçado uma namorada, esposa ou qualquer coisa do tipo com faca. E 0,9% das mulheres disseram que já foram ameaçadas pelo namorado, marido ou que quer que seja com faca. Tá um pouco diferente, mas eu estou inclinado a acreditar de que foi uma diferença causada por aleatoriedade amostral, de que na verdade os dados estão concordando entre si. Mas aqui é o mais interessante. 1,5% dos homens disse já ter sido ameaçado pela namorada, ou esposa, ou o que quer que seja, com faca, e 1,2% das mulheres admitiu já ter ameaçado o namorado com faca. Então, parece que ameaçar com faca é um tipo de violência muito mais usada por mulheres que por homens. Se ela usa de fato ou não, aí já é outra história. Mas as mulheres ameaçam seus parceiros íntimos com facas. E aí aqui ele teve o teste quadrado para comparar se existe diferença estatisticamente significativa entre os sexos para relatar ter participado de qualquer tipo de violência íntima. Aqui tem o asterisco, que geralmente significa a significância estatística. Então eu posso dizer que há diferença entre os sexos em relatar ter participado de um episódio de violência por parceiro íntimo, o que pra mim não quer dizer nada. Essa linha aqui é a menos interessante e a menos importante, porque eu não sei como interpretar isso. As mulheres relatam com mais frequência participarem de episódios de violência doméstica. Isso quer dizer o quê? Que elas têm uma memória melhor? Isso quer dizer que elas interpretam episódios não de violência como sendo episódio de violência? A amostra é grande. Geralmente quando você tem uma amostra grande, principalmente com mais de 1000 participantes, qualquer teste que você fizer vai dar significância estatística. Então, eu não sei se isso é realmente relevante. Eu não sei o que fazer com isso. Pra mim, esse meu aqui é muito mais interessante. Eu quero acreditar que eles fizeram o teste só uma vez porque estatisticamente é incorreto você fazer vários testes estatísticos, porque cada vez que você faz um teste estatístico você corre o risco de cometer algum erro, né? Então se você fizer vários, você com certeza vai falar que algo deu importância, sendo que na verdade não deu importância. Mas aí, como eu disse, os Zaleski et al. Eles vão usar uma perspectiva de assimetria de gênero. Eles vão dizer que não tem problema as mulheres dizerem que elas agridem os seus companheiros, porque mesmo quando elas iniciam um episódio de violência por parceiro íntimo, ou fazem com maior frequência situações de autodefesa. Eu não sei o que isso significa, eu já vi muito sendo usado e não passa pela minha cabeça como interpretar essa frase. Ela iniciou o episódio de violência, não estava tendo violência. Ela foi e deu o primeiro golpe, ela começou a violência. E isso foi um ato de autodefesa. Isso pra mim é pensamento de guerra. Você acha que o país inimigo vai atacar, então você vai atacar primeiro num local que você sabe que a economia dele é muito importante, que sem aquele local ele não vai conseguir arcar com os custos de uma guerra. Então você vai atacar primeiro. Mas quer dizer o quê? Que se eu achar que a pessoa vai me agredir, eu tenho o direito de agredi-la primeiro, isso vai ser aceito judicialmente como autodefesa? Então, se for assim, basicamente qualquer ato de agressão é um ato de autodefesa. Eu posso sair por aí matando negros, matando sem-tetos, matando mulheres, matando qualquer grupo e alegar autodefesa. Eu achei que ele ia me agredir, então fui agredir primeiro. Então, isso pra mim não faz sentido. Aí, ok, eu vou supor que Zaleski e colaboradores fizeram o teste que quadrado apenas uma vez para diminuir a sua chance de erro tipo 1, para diminuir a probabilidade de eles obterem um falso positivo, de que existe uma diferença que na verdade não deveria existir. Mas como eu falei para vocês, eu não sei como interpretar. Existe uma diferença de gênero em relatar participar de um episódio de violência. Para mim, essa informação não é útil, não é interessante. A não ser que eu queira testar, sei lá, memória. Para mim o que interessa é essa parte que estava já na parte de baixo da tabela, para quem não lembra
Eu estou falando desse pedacinho aqui, desse último pedaço. Eu aumentei ele e como eu tenho os dados dessa tabela, eu consigo recriar o teste quadrado. Tudo que eu preciso fazer é 5,3% dos homens e 6,3% das mulheres estão na primeira linha mútua, e aí eu criaria uma segunda linha, que seria não mútuo, aí eu vou somar esses três para criar uma matriz, e eu posso fazer um teste quadrado, que basicamente qualquer software estatístico faz. E aqui estão os valores P. O valor P é um conceito difícil de ser explicado e entendido, não é o objetivo desse vídeo ensinar estatística, então vou tentar simplificar o máximo possível. O valor P é a probabilidade de você encontrar um falso positivo, de você alegar que existe uma diferença que na verdade não existe. E tradicionalmente em psicologia se considera que você só pode dizer que uma diferença existe se o valor P for menor que 5%, ou seja, 0,05. Aqui eu tenho 0,49, ou seja, se eu falar que existe uma diferença de gênero, uma diferença sexual, na probabilidade da pessoa relatar ter participado de um episódio de violência por parceiro íntimo mútuo bidirecional, eu agredi minha namorada e minha namorada me agrediu, é de 49%. Então, seria melhor, seria mais parcimonioso eu falar que não existe diferença de gênero na probabilidade de relatar ter participado de um episódio de violência mútua. O que faz todo sentido, porque é mútuo, né? A não ser que isso fosse uma pesquisa sobre casais homossexuais, aí faria sentido eu encontrar diferença de gênero. Mas como é uma pesquisa que ou todos os casais são heterossexuais, ou mais provável tem heterossexual e homossexual misturado, e nós sabemos que geralmente existem muito mais heterossexuais do que homossexuais, faz todo sentido do mundo que não existe a diferença quando a violência é mútua, porque ela é mútua. Os dois sexos estão sendo agredidos. Agora, a probabilidade de dizer que agrediu, mas não foi agredido. 3,9% dos homens disse que agrediu, mas não foi agredido. E 5,7% das mulheres disse que agrediu, mas não foi agredida. Isso já vai na direção contrária ao que Zaleski e Thiago falaram nesse slide. Eles falaram que as mulheres atacam para se autodefenderem, mas aqui elas estão falando que elas atacaram sem serem atacadas. Então, já está contraditório com o que os próprios autores falaram. Mas, o mais importante, o valor P é de 14,8%, 0,148. Então, eu não posso falar que existe diferença de gênero na probabilidade de iniciar ou de agredir o parceiro íntimo. Probabilidade de ser vítima, ser agredido, mas não agredir. 1,5% dos homens disse que foi agredido, mas não agrediu. E 2,6% das mulheres disse que foi agredida, mas não agrediu. O valor P é de 0,209. Também não posso falar que existe diferença de gênero em ser vítima. E se vocês somarem tudo isso e tirarem 100%, vai dar que 89,3% dos homens e 85,4% das mulheres relataram não ter participado de nenhum episódio de violência íntima. Lembrando que esse estudo só perguntou violência no último ano, não ao longo da vida, né? Então, no período de 12 meses que antecedeu a pesquisa, quase 90% dos homens e 85% das mulheres disse que não foi agredido nem agrediu por um namorado, marido, etc. E essa diferença é estatisticamente significante, 0,034. Então, eu posso falar que existe a diferença de gênero em relatar não ter participado de um episódio de violência. E aí, uma coisa que deve ficar estranha para vocês é: peraí, não existe diferença em ter um relacionamento, em ter um episódio de violência mútua, em ser só perpetrador ou ser só vítima. Mas tem quando não há violência? Pois é, lembram aqui na primeira tabela dos Zaleski, eles falaram que existe diferença em relatar sem vítima. Então, obviamente, também existe diferença em relatar não ser vítima. A questão é, o que isso quer dizer? Será que a memória das mulheres é melhor do que a dos homens? E aí os homens eles não se lembram de
ter participado, de ter agredido, por exemplo? Será que, ao contrário, que na verdade a memória dos homens é melhor que das mulheres, as mulheres elas estão imaginando terem sofrido violência quando na verdade não sofreram? Ou, no caso, terem causado violência quando na verdade não causaram? Será que é uma diferença na forma de interpretar a palavra violência? Então, é muito comum as pessoas entenderem que violência é só aquilo que causa marca física, dano físico, né? E aí, como a violência da mulher geralmente, como a mulher tem menos força que o homem, ela não deixa marcas. É por isso, os homens eles estão subestimando, eles estão dizendo que não foram vítimas, quando na verdade eles foram. Tudo isso é possível, eu não sei como interpretar. Uma possibilidade é que, lembra que eu falei que quanto mais vezes eu faço o teste, a maior probabilidade de eu estar cometendo um erro? Então o certo seria eu fazer um teste total, que compara ter cometido e não cometido ao mesmo tempo. E eu fiz esse teste, a estatística de teste seria essa, né? Então, q quadrado para 3 graus de liberdade é 5,6, isso dá um valor P de 0,133. Então, não existe associação entre sexo e tipo de direção de violência doméstica. Então, não existe diferença de gênero em falar que homens ou mulheres são mais propensos a relatar um episódio de violência ou não. E quando eles relatam, não existe diferença em qual papel eles assumiram, se foi de vítima ou se foi de perpetrador, ou ambos. Aqui está um código que eu usei no R para replicar esse estudo, essas estatísticas, para quem tiver interesse. Mas, aqui, eu vou repetir isso de uma forma um pouco mais interessante. Primeiro, naquele slide eu tinha usado as porcentagens. Porcentagem pode dar um valor um pouquinho diferente do que se eu usar o valor exato, né? Então, eu refiz os valores P multiplicando 5,3% por 631, 6,3% vezes 814 para obter o valor exato de indivíduos que teria cometido cada tipo. Basicamente mudou um pouquinho, mas as conclusões permanecem as mesmas. O que importa é que lembre-se que quanto maior a amostra, maior a probabilidade de dar significância estatística. E isso tem sido alvo de muitas críticas na literatura, no meio científico, porque com 1000 indivíduos eu consigo praticamente garantir que eu vou encontrar a diferença entre qualquer coisa, por mais idiota que seja a comparação. Se você quiser comparar o sabor favorito do sorvete com a probabilidade da pessoa conseguir pescar um tubarão com 1000 indivíduos, você deve conseguir encontrar alguma coisa. Então, esse valor P pode ser... Primeiro, você já deveria ter conseguido, já é quase garantido que você vai conseguir encontrar a diferença. E a gente não conseguiu encontrar a diferença em 3 tipos de violência. Segundo, que esse valor P não é muito informativo, porque a amostra é muito grande. Qual seria uma alternativa, chamado tamanho de efeito? Como eu tenho apenas 2 categorias, homem e mulher, e participou de um episódio de violência mútua ou não, participou de um episódio de violência só com perpetrador ou não, eu posso binarizar cada categoria, eu posso fazer uma correlação de Pearson entre elas, que no caso vai ser chamado de Phi, e tradicionalmente considera-se que o Phi ele vai de menos 1 a 1, ou colocando em módulo, né, de 0 a 1, podendo esse valor ser positivo ou negativo. Uma correlação de 1 significa uma correlação perfeita, 100% de poder preditivo. Se eu souber o sexo da pessoa, eu consigo dizer se ela participou de um episódio de violência por parceiro íntimo mútuo ou não, com 100% de certeza. Ou o contrário, se eu sei se a pessoa participou de um episódio de violência mútua, eu consigo adivinhar com 100% de precisão se essa pessoa era do sexo masculino ou feminino. Se a correlação for de 0,5, aí pode ser mais 0,5 ou menos 0,5, eu teria 25% de poder preditivo. Na verdade, isso daqui, se você for um estatístico bem rígido na definição, estaria errado, mas eu estou tentando explicar isso da forma mais simples possível. Então, seria com 0,5 eu consigo adivinhar com 50%, com 25% de chances,
qual o seu sexo baseado se você respondeu que participou de um episódio de violência mútua ou não. Ou o inverso, se eu sei o seu sexo, eu consigo adivinhar com 25% de chances de se você participou de um episódio de violência por parceiro íntimo mútuo ou não. 0,3 é uma correlação média, tenho 10% de poder preditivo aproximadamente. 0,1 eu tenho um poder preditivo de 1% por ter uma correlação fraca. Abaixo disso é geralmente considerado insignificante. Nem vale a pena você tentar prever alguma coisa. Como aqui a gente tem categorias binárias, joga uma moeda, faz cara coroa, que a sua chance de adivinhar é a mesma do que tentando usar esses dados. E o que nós observamos? Para violência mútua, nós temos uma correlação de menos 0,02. Ou seja, praticamente zero. Não consigo saber se a pessoa ela participou de um episódio de violência por parceiro íntimo mútuo sabendo o sexo dela. O que faz todo sentido, porque novamente, como eu disse, é mútuo. E a grande maioria das pessoas devia ser heterossexual. Então, se o homem respondeu sim, a mulher deveria responder sim. Então, faz todo sentido isso. Somente perpetração, menos 0,04. Então, aqui o menos é porque eu coloquei o sexo masculino como 0 e o sexo feminino como 1. Então, o mais ou menos é em direção de qual que está maior. Menos significa que o homem tem menos probabilidade de ser o perpetrador do que a mulher, mas novamente está abaixo de 0,1, portanto é uma correlação desprezível, insignificante. Eu não consigo adivinhar se a pessoa participou de um episódio de violência por parceiro íntimo como perpetrador apenas com base no sexo dela, ou ao contrário, sabendo que ela agrediu um parceiro íntimo, eu consigo adivinhar qual o sexo dela. Somente vitimização, 0,04 também, com homens relatando menor frequência. Novamente desprezível, não consigo adivinhar o sexo da pessoa com base em ter relatado ter sido vítima. Não participa de violência, 0,06 a favor dos homens. Então, os homens relatam com mais frequência não terem sido vítimas de violência. Está um pouquinho mais forte, mas ainda não passou do limite do limiar de 0,10. Portanto, eu considero isso insignificante. Basicamente, essa informação não me serve para nada. Então, gente, o que podemos concluir? Não dá para afirmar que um sexo seja mais propenso a agredir ou ser agredido pelo parceiro íntimo. Saber o sexo da pessoa, se ela é homem ou mulher, não me ajuda a dizer se ela participou de um episódio de violência, nem qual o papel que ela estava, se era como agressor, se era como vítima, se era como ambos. Usar esses argumentos, essas falsas pesquisas que são usadas para criar leis de proteção para mulheres vítimas de violência doméstica, está errado, porque você não consegue saber o papel da pessoa com base no sexo dela. Então, se vocês encontrarem algum texto falando que existe correlação entre os sexos, basicamente a primeira coisa que vocês têm que fazer é tentar buscar uma tabela igual essa que eu fiz. Tem homem, mulher, se foi agressor, se foi vítima, tem a significância estatística, tem o tamanho de efeito, e se não tiver isso, vocês podem até ler, porque conhecimento sempre é útil. Você vai conhecer melhor os argumentos que essas pessoas estão usando. Mas depois que você termina de ler, fecha, guarda e não abre nunca mais, porque esse estudo provavelmente está errado, não serve para muita coisa. Além disso, um outro estudo que eu encontrei foi esse de Hohendorf e colaboradores de 2012, no qual eles fizeram uma revisão da literatura sobre qual sexo é mais provável de sofrer violência sexual, principalmente na infância e adolescência. E eles encontraram valores que variam de 8,5% a 40,7% das crianças ou adolescentes do sexo masculino terem sofrido violência sexual.
E aí, claro que isso varia muito de uma cultura para outra, de qual tipo de amostra eles estavam estudando, mas o resultado final que eles chegaram é que o mais provável é que o valor populacional geral esteja em torno de 17%, ou seja, de cada 6 meninos do sexo masculino, pelo menos um vai sofrer algum tipo de violência sexual, e as consequências do abuso sexual são iguais para ambos os sexos. Não dá para dizer que ser estuprada é mais grave ou pior para as mulheres ou para os homens. Aparentemente, as consequências são igualmente graves para os dois sexos. Então, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava, mas a mensagem dele é dizer que homens são moralmente inferiores às mulheres por serem mais propensos a cometer crimes, é repetir erros que foram cometidos contra outros grupos minoritários, como a classe operária e os negros. Ser violento não é sinal de poder, é na verdade um pedido de ajuda, é um sinal de impotência. E a maioria dos estudos que dizem o contrário estão utilizando metodologias inadequadas, erradas. Aqui está as referências para quem tiver interesse. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, deixa o curtir, compartilha o vídeo com os amigos, inscreva-se no canal para receber a notificação de quando sair vídeo novo e me ajude a manter o canal fazendo uma doação na descrição desse vídeo. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.